Essa noite, como bônus, como favor imerecido à sua gloriosa presença, aquilo que Ele já está fazendo através dos louvores, dos testemunhos desde o primeiro momento desse culto. Eu dou graças a Deus também pela sua vida que se dispôs a estar na noite desse dia. Você que é convidado, você que congrega nessa igreja, você que está vindo congregar nesta igreja, que Deus seja glorificado através da sua vida e de tudo quanto você fará neste lugar, tudo quanto você somará neste lugar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado pelo convite, irmão Cláudio, mais uma vez, aos obreiros, a toda a igreja. Eu convido os irmãos então a abrir o texto que foi proposto, que é 1 Coríntios, capítulo de número 16, e nós vamos ler o verso de número 13, e aí nós vamos buscar entender o porquê disso, porquê que Paulo, já nos finalmente, ele retifica, ele volta a reafirmar algumas atitudes que seriam coerentes diante da situação que aqueles irmãos se deparavam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, e o quanto isso tem para nos ensinar na noite desse dia, o quanto que isso é tão contextualizado exatamente nesse tempo em que vivemos. Vamos tirar lições preciosas desse texto. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Verso 14. Pai, em nome de Jesus, que esta noite continue sendo a voz do Senhor para essa geração. Que seja, ó Pai, o teu querer realizado aqui por intermédio de todos que aqui estão, abrindo seus corações para a tua palavra, como diz a parábola do semeador. O que ouviu de bom grado, recebeu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Que isso se cumpra na noite desse dia. Que o Senhor possa me dar o entendimento e a sabedoria de ministrar esta palavra de acordo com a tua vontade, sem nenhum empecilho, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma ausência, Senhor, da tua presença. E que seja tão somente o Senhor e a tua voz seja ouvida na noite desse dia, Pai. Eu te peço, eu te rogo, assim como esta igreja que veio a este lugar para ouvir a tua voz, porque a tua voz restaura, a tua voz cura, a tua voz levanta o cansado, a tua voz sustenta o que está oprimido. E é no nome de Jesus que nós queremos ouvi-la nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, através desta palavra. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode ficar à vontade, tome o seu lugar. Temos aqui um homem que escreve a uma igreja e que tem como propósito fazer com que aquela igreja voltasse, compreendesse. Era como se ele quisesse tirar as escamas dos olhos daqueles irmãos de Corinto, porque eles estavam vivenciando, e não de uma situação pontual, sabe? Não é aquele caso que a igreja de Corinto estava experimentando de forma isolada algumas situações de perda de moralidade. Hoje nós chamamos de panelinha, lá eram as facções, os grupos. Nós tínhamos situações na igreja de Corinto que distorciam totalmente daquilo que Paulo havia lhes ensinado, daquilo que ele havia pregado. E os grupinhos surgiram. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro. E cada um, dentro da sua justificativa, fazia os seus montins, as suas trincheiras, e em virtude de que eles achavam não havia espaço de uma boa comunicação, de um bom relacionamento, porque o que eles achavam era a bandeira que eles defendiam, e fazia com que alguns ficassem depreciados, isolados, excluídos do relacionamento. Então Paulo se depara com uma situação extravagante, uma igreja com dons e talentos, uma igreja que havia recebido favores de Deus, agora ela está emaranhada de situações que conspiravam contra ela mesma, situações que levavam ela a se definhar como o corpo de Cristo.
e alguém toma uma atitude. Alguém vai lá e tem uma iniciativa. Você já reparou quem foi a pessoa que deu o start, a ignição, que foi o trampolim, a mola propulsora para chegar no desfecho dessa carta? Vocês já repararam isso? Eu fiquei olhando esse texto e falando assim, da onde que parte a iniciativa de Paulo agora de escrever aqueles irmãos corrigindo a rota, mostrando a eles qual era a direção, qual era o caminho mais excelente, qual era a direção que a igreja do Senhor Jesus precisava tomar para ela continuar pujante, crescente, relevante naquela sociedade, cheia de autoridade e de poder. Porque dentro daquele contexto não era mais do que o mimimi, fala daqui, fala dali, e todos eles trocavam meio que chumbos defendendo as suas razões. Uma igreja assim jamais vai prosperar. Uma igreja onde a unidade é fracionada, uma igreja onde as pessoas querem então somente discursar a sua opinião, sem dar ouvidos a outros, ela tende a buscar os caminhos das trincheiras. Foi isso que aconteceu lá. Uma igreja que estava vivenciando uma imoralidade. Havia atos sexuais ilícitos dentro daquela igreja, e o pior daquilo, sabe o que era? Havia um endosso, havia uma aceitação, uma conivência, uma omissão daqueles que lá estavam. Parecia que todo mundo estava neutralizado com uma situação que passou a ser cotidiana da igreja. Você imagina isso? Situações extremas, extravagantes, totalmente discrepantes, desassociadas da realidade cristã. Eles estavam vivenciando, e quando é assim, sempre vai aparecer alguém para colocar assinatura, endossar, chancelar certas atitudes. Você vê isso hoje. Você vê pessoas que às vezes vai para a internet mostrar a sua nudez e ainda põe versículo bíblico, irmão. Você tem pessoas hoje que vão para a internet para debater questões que ele nem se dá ao conhecimento, e coloca lá o nome de Deus juntamente com aquilo para sapecar o evangelho. Uma igreja que foi perdendo valores, dignidade, relevância, espiritualidade, embora houvesse dons. E naquele contexto ali, quando alguém se depara com isso, e eu gosto disso, é de onde que partiu a iniciativa. Uma mulher chamada Chloe. Foi de lá que veio esses conselhos. Foi de lá que Paulo sintetiza a sua carta dizendo, sejam vigilantes. Por que que Chloe viu aquilo? Quanta gente estava vendo? Quantas pessoas estavam convivendo, vendo aquilo todos os dias, mas não falava nada, omissão. Nós precisamos, no contexto de igreja, entender de que é natural, irmãos, não deveria ser rivalidade, não deveria ser ofensa, não deveria ser pegação no pé, não deveria ser encheção da paciência, quando alguém vem para nos corrigir, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos chama a corrigir com amor. A Bíblia fala sobre esse que está caminhando para o abismo, de ser resgatado para o caminho certo, para o caminho coerente. Mas às vezes é entendida a repreensão, a correção, às vezes é entendida como pegação no pé. Essa igreja é enjoada, esse pastor aqui está pegando muito firme. E às vezes isso começa a deixar com que as coisas caminhem para uma naturalidade quando não é. Foi o que aconteceu lá. Começou a ser natural. Irmãos, quando começa a ser natural, alguém tem que bater a mão no painel vermelho. Alguém tem que acionar o botão vermelho. E essa pessoa chama Chloe. Era uma mulher que toma a iniciativa de perceber e falar assim, isso não está certo. Você já passou por isso? Já te deu vontade de fazer isso em determinadas situações? Não estou falando só da igreja, às vezes lá dentro da sua casa,
que alguma coisa está saindo do rumo, alguma coisa está indo por caminhos tortuosos. Talvez é um filho que começa a andar com companhias erradas, mas você com receio de corrigir, você com receio de dizer: meu filho, essa companhia não é boa para você, minha filha, esse caminho que você está tomando não é um caminho de vida, é caminho de morte. E às vezes os pais se tornam omissos na vida dos filhos. Às vezes o marido se torna omisso na vida da esposa, irmão. Tem camarada que tem coragem de ir lá e postar a mulher dele seminua e do lado fazendo pose. Como é isso? Estou falando do mundo não, irmão. Estou falando de crente. Eu estou falando de crente que tem coragem de ir lá e expor a nudez da esposa em vias da internet. O que é isso? Curtidas. E aí vem toda uma consequência disso. Omissão, às vezes, a síndrome, o comportamento, a mentalidade de um Adão que está vendo a casa se arruinar. Um Adão que está vendo a esposa cochichando com a serpente e não fala nada. E não diz nada, não se levanta, não se posiciona. E posicionamento, irmão, é constrangedor às vezes. Posicionar, às vezes, numa cultura que prega, que aplaude, que dá o likezinho e fala assim: não, esse aí é o fera, esse aí que é o influencer. Uma cultura que aplaude certos valores de que Deus odeia. E às vezes se posicionar diante disso não é tão confortável não. Você acha que foi confortável para Clói? Clói manda recado a Paulo. Os da casa de Clói, Paulo expõe ela. Ela agora é uma mulher que fica em exposição. Quem que foi o dedo duro? Clói. Ai meu Deus, aquela irmã Clói tem a língua solta. Não era não. Uma coisa é fofoca. Uma coisa é a pessoa olhar o perigo, olhar uma situação em que está todo mundo indo para uma avalanche sem fim e se posicionar em amor. Nós precisamos entender isso. Uma coisa é fofoca e outra coisa é alguém que está disposto a orar, a pagar o preço, a interceder. Em outras palavras, dar a cara a tapa para fazer assim: irmãos, eu não concordo com isso. Irmãos, eu não sou de acordo com essa situação. Aonde que na Bíblia está escrito isso? Aonde que na Bíblia nós temos esses valores? Aonde que na Bíblia nós temos conselhos desta forma? Alguém que se posiciona, e Clói se posicionou. Ela manda uma mensagem para o apóstolo Paulo e diz assim: apóstolo, aqui na igreja as coisas estão acontecendo assim, e assim, e assim, e desta forma. Uma mulher, o conselho, eu fiquei intrigado até certo momento. O conselho veio para os homens. O conselho de Paulo foi para um chamado ao posicionamento dos homens. Mas quem denunciou foi uma mulher com coragem, que teve a coragem de se posicionar ante o sistema. Porque tem hora que o sistema quer te calar. Tem hora que o sistema vai te limitar a dar opiniões. Dependendo do lugar que você está, até como covarde passa em relação ao Evangelho do Senhor Jesus. Concorda com piadinhas que depreciam o Evangelho. Concordam com piadas que depreciam o casamento. Concorda com coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e dá o seu joinha lá presencial. Participa de coisas que a Bíblia diz para você não participar. Ou seja, quando você se posiciona, tem coisas que é não mesmo, irmãos. Tem coisa que é dizer não mesmo e engolir seco. Engolir seco, moço, deixa doer. Eu gostei de um posicionamento que eu estou fazendo um trabalho para um cliente. E aí o pessoal que está fazendo a obra lá, levou pedreiro, servente, mas essa turma é custosa. Levaram a caixinha de som deles e o pau quebrou, moço, com aquelas músicas escancaradas,
com aquele negócio que eu te pego, eu vou tomar todas, eu sou o cara, e larga e pega outra e vai. Essa mentalidade de relação vulnerável, promíscua. O dono da residência é irmão. Uma obra grande lá no Aldeia do Vale. E a parte alta lá, o pessoal na parte alta ou na parte baixa. E o moído quebrando, o trem moendo para o lado de lá. E eu fico sabendo depois que o sonzinho foi cortado. Ele chegou, o proprietário da empresa que estava prestando o serviço, e falou assim: olha, antes de eu desagradar a Deus, eu vou ter que te desagradar. Não quero essas músicas aqui, porque tudo aqui, quando cantou esse hino aqui, que todas as coisas são dele, para ele são todas as coisas. Ele falou assim: a minha casa é um lugar de bênção, eu não quero atrair maldição para dentro da minha casa. Cortou o radinho. Irmãos, ele cortou o radinho. E eu já estava na encomenda de uma caixinha, daquelas bombox braba. Porque eu falei assim: moço, eu não vou ficar para trás, aqui mais eu estou longe, eles estavam para lá. Aí eu falei assim: eu acho que ele cortou tudo. Aí, passou uns 3 dias, eu encontrei com ele na obra. E eu falei assim: meu irmão, eu já estava com a caixinha encomendada. Eu ia moer o negócio aqui. Ele falou assim: irmão, para a glória de Deus, você pode tocar o dia inteiro. Aí eu vou contar um negócio para vocês. Você falou: não, aí deixa vir, acelera a Amazon. E o negócio aconteceu. Aí o posicionamento nem sempre agrada a todo mundo. Nem todo mundo está disposto a concordar, e você nem precisa da concordância de todo mundo por questões de princípios e valores, não, irmão. É inegociável. Princípios e valores não se negociam, não se põe na mesa para se trocar. E aí eu pensei comigo, eu falei: rapaz, a caixinha está chegando, deu até aquela cosquinha boa, eu falei: a caixinha está chegando. E eu comprei uma brabinha, irmão, daquela braba. Aí eu falei: rapaz, vai dar certo, eu vou inaugurar. A caixinha chegou na quinta, eu inaugurei na sexta. Só aquela seleção especial. Uma playlist. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e jamais me cansarei. Irmão, lá na obra, tem uns meninos que gostam de um brau, que você não tem ideia. Brabo. Não, mas é brabo, eu estou dizendo assim, é até quase incontrolável. E o próprio gestor da obra percebe que não consegue controlar aquilo, deficiência de mão de obra, enfim, de coisa e tal e coisa. E aí a gente vai conversando com um, conversando com o outro e tal e coisa. Eles estavam na parte alta da casa. É grande lá, irmão, lá é grande. Eles estavam lá embaixo. Eu falei assim: sonzinho, hoje é dia de você estrear com louvor. E eu abri a bicha e ela não treme não, ela não rateia não, irmão. A bicha tem microfone, tem grave, tem tudo. Lá de cima, o cara estava na laje, lá em cima, assim, ó, tem um morro lá, pá. Ele estava lá em cima, assim, depois descobri que ele era desviado, afastado. Ele falou assim: ei! Eu falei assim: lá vem bomba. Ei, ô irmão, gritando lá, né? Eu falei: ô! Ele falou: estou sentindo a presença aqui. Irmãos, eu falei: pagou a caixinha, irmãos. Esse aí já pagou a caixinha, já está tudo certo. E eles pedindo música, e eu toquei de Fernandinho, irmão, Rude Cruz, Serigil, e o negócio andou o dia inteirinho, que a caixinha tem 36 horas de duração. Eu falei: essa é braba. Essa é a posição. O irmão posicionou e abriu um precedente para que eu pudesse evangelizar dessa forma. Imagina o constrangimento que é chegar para um prestador de serviço e dizer assim: olha, eu não quero que você toque essas músicas aqui, porque eu tenho um compromisso com Deus. Isso é quase que engolir a seco. Você se posicionar no seu trabalho. Não me manda mensagem, não me manda vídeos pornográficos, não me manda mensagens abusivas para mim, porque eu não concordo com isso. Chegou, irmão, no seu WhatsApp, se continuar, bloqueia. Fala: meu amigo, isso aí eu não compartilho, meus princípios, meus valores, a minha fé não anda nessa direção. Eu temo a um Deus vivo, eu não quero que você me manda isso. Não arrume desculpa, não endosse aquilo que Deus desaprova. O apóstolo Paulo vai dizer aos homens, e vai dizer a eles, para eles se posicionarem.
serem vigilantes. Estado de vigília, irmãos, é estar em estado de atenção. Não é ficar daquele jeito que um ditado popular, meio que com cara de banana no negócio, vendo tudo acontecer sem dizer nada. Talvez o ditado do circo está pegando fogo e o sujeito está sentado na arquibancada esperando o espetáculo. Não podemos nos posicionar como cristãos como se fôssemos neutros. Não existe neutralidade. Aquela igreja de Corinto estava caminhando, estava andando em uma direção onde as pessoas já estavam aceitando. Quando não há repreensão, por isso que Deus repreende. E quando Ele repreende, olha só, tudo em amor. Confrontar não quer dizer ser ríspido. Confrontar em amor não quer dizer que eu vou ser ignorante com a pessoa, que eu vou chegar com acusações. Confrontar significa dizer, eu vou pedir razão para essas pessoas do que se trata essa conduta. Se, é uma condicional, se nós como igreja tivéssemos desenvolvido isso há mais tempo, essa ideia de compartilhar com o irmão a dor, a frustração, o pecado. É raro, hein, irmão, alguém chegar e falar, ô divino, eu estou com um pecado aqui, irmão, eu não estou conseguindo vencer ele. Isso é raríssimo, irmãos. Mas acontece com o novo convertido. Mas e os velhos? E os camufladinhos, irmão, que vai levando para o baixo do tapete 5, 10, 15 anos, arrastando a mochilinha velha, moço, só os trapos. Esses já não conseguem mais chegar e abrir o coração e dizer, irmão, eu tenho uma fraqueza nessa área, eu preciso de oração e ajuda. A minha língua é mentirosa. Eu minto para as pessoas, eu minto para a minha família, eu minto para a igreja. Você já viu isso? É raro ver isso, é muito raro, porque aí já camuflou, já neutralizou, já entrou para um efeito normal. Mentira é normal, pornografia fica normal, tudo começa, agressão começa a ficar normal também. Mal educado começa a ficar normal, nem vê mais. Tudo isso nos impede de crescer. Impede de crescer se nós fôssemos mais, vou usar uma palavra, protecionistas. Proteger o corpo, blindar o nosso corpo, como o corpo de Cristo. Se nós tivermos a atitude de blindagem do corpo de Cristo, é ver um irmão que está em fraqueza e não chegar para acusar, não. Chegar no irmão, na irmã, no jovem, no adolescente, no Senhor e falar, irmãos, estou percebendo isso, tem alguma coisa que eu posso fazer? Parece invasivo, né? A gente que até quase entra em choque se alguém chegar denunciando alguma limitação que a gente tem, alguma fraqueza que a gente está cometendo, alguma direção que a gente está tomando errado. Meu irmão, Deus está te falando, volta para cá, rapaz, esse não é o caminho não, aonde você está indo? Se a gente fizer isso, a pessoa fica tão constrangida que é capaz, sabe de quê, irmão? Mudar de igreja para não ser corrigido. A pessoa prefere mudar de igreja, sumir, do que receber auxílio, conselho, correção, serem curados. A Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. É a hora que vem um conselho, é a hora que vem uma palavra de sabedoria, é a hora que alguém se levanta, compartilha de misericórdia e fala assim, meu irmão, não sabia que você estava passando por isso, eu vou jejuar com você. Quantas vezes se vê isso? Não, fala sério, irmão, é poucas. São muito poucas. Se nós fôssemos mais protecionistas como corpo de Cristo, Paulo vai escrever, nós não desprezamos pequenas dores no corpo. Nós não vai lá e corta aquele membro e fala, não, esse aqui deu uma perebazinha, né? Deu uma cafubira, deu um bicho de pé, corta o dedo. Não, nós não fazemos isso. A gente começa a cuidar por medicação, cuidar, tomar um certo cuidado, proteger, para não ferir mais. Se nós usássemos a metáfora que Paulo usa, escrevendo aos Coríntios sobre a proteção do corpo, sobre o cuidado com nós mesmos, o nosso crescimento seria maior. A nossa estrutura espiritual seria maior,
a nossa estrutura mental, emocional seria muito maior. Por quê? Porque nós teríamos conselhos de sabedoria. Nós teríamos saber que há pessoas que não endossa a nossa falha ou negligência, mas que ora com a gente, jejua com a gente, intercede por nós, que soma em oração, que está do lado para dar a mão quando está cansado. Então essa ideia de que a irmã Chloe tomou uma atitude de preservação e não de delação premiada. Não é alguém que fez uma delação para mostrar assim, não, eu sou mais crente do que todo mundo da igreja. Eu não envolvo essa gente aí, eu não tenho nenhum desses grupos aí, eu tenho o meu. Não era alguém que estava dizendo, eu tenho o meu grupo aqui, eu fiz o carreira solo, e vocês se viram com esses grupos de vocês. Não, era alguém que estava olhando com afeto, com amor, com compaixão, com um olhar de misericórdia por aqueles que estavam sendo abatidos, arrastados da presença de Deus. Olha que atitude nobre. Olha que olhar minucioso e clínico de alguém que olha para o corpo e fala assim, ei, eu participo disso. Não tem essa história, deixa para lá. Não tem essa história, eu não estou nem aí, não é comigo. E você se vira o pastor e a pastora lá, mas eu vou... Isso é coisa do pastor, vai, se vira lá com esses irmãos tojados, com esses irmãos... Já pensou se nós parássemos e falar o quanto que a vida desse irmão impacta a minha? Você acha que não? Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm profecia, outros têm cânticos espirituais. Todo mundo contribui com todo mundo aqui, irmão. Não tem ninguém carreira solo dentro da igreja. Não existe carreira solo dentro da igreja. É por isso que Paulo vai dizer para aqueles irmãos ficarem firmes e vigilantes, olhos abertos, atentos a qualquer movimento. Atentos a qualquer movimento de que estava saindo da rota. Corrija a rota, irmão. Onde você vai, moço? Que destino é esse? Que caminho é esse? Vai dar onde? Dentro disso, ele fala para eles serem fortes e corajosos, porque postura, irmão, tem que ter coragem. Não quer dizer que você é corajoso. Tem coisa que você tem que criar coragem, irmão. Tem coisa que você precisa ser corajoso, mesmo estando com medo. Você acredita nisso? Parece um paradoxo, né? Ser corajoso mesmo estando com medo. São situações que você está diante de um fronte que não dá para passar. Estou lá numa reunião, estou lá na movimentação de um paisagismo que eu fui fazer. A pessoa chamou lá alguns trabalhadores que estavam na obra para ajudar a colocar essa planta no lugar, porque era muito grande, muito pesada, um trem assim, quase que MacGyver, um negócio quase que egípcio. Pensa num negócio difícil, mas nós falamos, vamos colocar, moço, vamos. Pegamos para fazer. Entra alguém na equipe e começa a amaldiçoar. Amaldiçoa o dia, amaldiçoa a planta, amaldiçoa as pessoas, o patrão, rapaz, mas escancaradamente, parecia que estava endemoniado, irmão. Escutei aquele negócio, irmão, mas me deu um trem aqui assim, eu falei, ai meu pai do céu, hoje é dia. Aí um dos moços falou assim, rapaz, ele é pastor. Ele falou, e daí? Cada um tem sua opinião. Calado de novo, eu falei assim, agora? Peguei aqui triturando e pondo pilha nos outros trabalhadores, também vai dar ruim. Eu falei assim, amigão, você podia nos fazer um favor? Volta para a estação do seu trabalho, deixa a gente fazer aqui que a gente consegue. Porque até agora, o que você falou foi palavras de maldição. Até agora, o que você colocou foi gosto ruim. Você come daqui, você bebe daqui, as coisas que você está conquistando estão saindo daqui. Você está cuspindo num prato que você está comendo. E além disso, com calma, desse jeito. E além disso, você está inflamando os demais a terem essa mentalidade de atraso que você está tendo. Não, mas é que você está tendo a mentalidade de atraso. Se você continuar nela, daqui a 10 anos você vai olhar para trás e você vai perceber que não avançou um palmo.
da sua história. Irmão, parece que o diabo saiu. O moço ficou bom para trabalhar, você acredita? Tem coisa que nós precisamos ser confrontados. Ah, eu fiquei confortável? Não, irmão. Deu gastura, deu frio na barriga. Como é que eu vou confrontar alguém que eu nem conheço? Como é que eu vou falar isso para uma pessoa que eu nem convivo? A situação não exigia outra situação a não ser estancar aquilo. Estava com a coragem do mundo? Não, mas eu falei, não, aqui não dá para deixar. Aqui não dá para passar. A pessoa precisa entender, porque ela está. Eu não falei isso para depreciá-la, mas eu quis mostrar para ele que aquele tipo de mentalidade de reclamão está lá na empresa, moço. Está ganhando salário, está recebendo certinho. As coisas estão fluindo, está conquistando, está fazendo. Às vezes é um gastador, às vezes é um beberrão, às vezes é um camarada descontrolado financeiramente, começa a culpar todo mundo. Irmão. A empresa que não presta, o patrão é que é ruim, o país também não serve para nada. E não para pensar no que ele está praguejando, do que ele está amaldiçoando. Amaldiçoa o filho, amaldiçoa a empresa, amaldiçoa o país. Alguém precisa confrontar. Alguém precisa falar, irmão, stop, pare. Não diga essas palavras, não atraia. Não deseje esse tipo de coisa para dentro da sua casa. Não traga isso para dentro da empresa que você trabalha. Seja um exemplo dos fiéis. Paulo vai falar de coragem. Paulo vai falar para aqueles irmãos serem vigilantes. Paulo vai falar para aqueles irmãos serem fortes. São atitudes que precisam ser tomadas. E isso exige energia. Queima de fosfato, indisposição, às vezes o coração bate mais um pouquinho, a boca fica seca, você começa a pensar na opinião que as pessoas vão dar a respeito daquele posicionamento seu. É preciso postura. Até quando? O tema é até o... Lembram disso, irmãos? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se posicione. 4 vezes eu vou me posicionar. Esse é o marco, esse é o limite que eu estabeleci dos meus princípios e valores. Essa é a minha régua de valores, eu não negocio ela. Paulo estava mostrando àqueles irmãos que eles precisavam ter um posicionamento e serem vigilantes até o fim. A vida cristã é de constância, de vigilância, de posicionamento, de resiliência. Nesse contexto, amanhã alguém vai assediar a sua fé. Amanhã um bombardeio vai chegar em relação a algum princípio, a algum valor que você tem. Sorrateiramente, escancaradamente, às vezes endossado por pessoas que você até considera, que você olha e fala, não, mas não é possível. Guarda o teu coração. Guarda a tua casa, guarda a tua fé, guarda os teus valores, os teus princípios, não negocie por nada. Sinta o gostinho do coração bater mais forte, da mão gelar, de ficar incomodado com o posicionamento que você vai ter em lugares, com pessoas, com opiniões que divergem dos demais, só para você experimentarmos. Mas faça isso, sabe para quê? Para honrar o nome do Senhor, e com a palavrinha que é o chantilly que Paulo coloca no final dos versos, verso 14, é o que? Ríspido. É com rispidez? É com ignorância? É com brutalidade? Não, ele fala com amor, porque quem vai com amor vai para restaurar, quem faz com amor vai para ajudar. Quem fala, quem age com amor, vai para trazer ânimo, restauração, ressignificar, mostrar caminhos, dar direção. É por isso que ele fala que é em amor, porque de outra forma, irmão, você chuta o balde. De outra forma, você torna petulante, arrogante, hostil. Mas quando é em amor, você vai em nome de Jesus, porque é a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém? Você quer ficar de pé comigo? Eu posso fazer uma oração?
O que o mundo aplaude não serve para você. A amizade do mundo é inimizade com Deus. O que é profano não mistura com o sagrado. O que é santo não vai andar de mãos dadas com o diabo. Guarde a sua vida. Guarde os seus passos. Guarde a sua mente, o seu coração. Eu quero orar com você que talvez está passando, aonde você está, que está passando por talvez bombardeios. Talvez você está passando por situações semelhantes, análogas a que eu falei aqui. Situações de conflito, situações de apreensão por conta de algum posicionamento que você não toma, que você não consegue reagir mais. Você pensa que está perdido, você pensa que já acabou, não tem como voltar atrás. Irmão, onde Deus põe a mão, volta para trás na hora. Mas volta mesmo. E aonde há palavra de sabedoria, há restauração. Deus vai te dar sabedoria em situações que você até agora não conseguiu encontrar. Deus vai te dar palavras sábias para você alcançar o coração e a mente das pessoas naquilo que elas precisam ser alcançadas. Deus vai te dar estratégias para você agir dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho, para você ser coerente com a palavra, ser vigilante com a palavra. Pai, em nome de Jesus, meus irmãos que ouviram nessa noite esta palavra, que ela seja guardada no coração, na mente, e de que o Espírito do Senhor a torne viva, e aquilo que fez sentido, e aquilo que foi como endereço, como que carta registrada, para aqueles que a ouviram, possa produzir o fruto a que veio. Que o Espírito do Senhor console, conforte, fortaleça, Senhor, o coração daquele que está fraco. Tira toda dúvida, dissipa toda dúvida. Tira, Senhor meu Deus, todo o embaraço, todo o empecilho, os obstáculos que o diabo tem colocado na vida desta pessoa, para ela não avançar, para ela não caminhar na totalidade do que o Espírito do Senhor tem para ela. Que o Senhor repreenda isto nesta noite em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor meu Deus, seja como escudo e broquel para essa pessoa. Que ela se fortaleça, que ela se guarde nesta palavra. E que o Espírito do Senhor, ó Deus, faça vencer as tentações, as provações, para a glória do teu santo nome, Pai. Assim eu te peço na noite deste domingo, que vidas sejam restauradas, que casas sejam visitadas, que famílias sejam restauradas pelo poder do teu nome. Caia a parede de inimizade, caia, Senhor, toda rixosidade, caia, Senhor meu Deus, toda palavra maldita que foi dita sobre essa família. Seja dissipado, Senhor, todo laço do inimigo, todo laço do passarinheiro, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite vida abundante, liberdade, em nome de Jesus.